O Caio perguntou aqui, entrevista técnica geralmente como? Cara, ó, as entrevistas técnicas, para vocês que estão perguntando, depende muito dos requisitos que estão sendo perguntados. Mas é muito comum um round de perguntas, né? Vão perguntar para você, o que é um teste funcional, o que é um teste de regressão, como que você trabalha com processos ágeis, como que você trabalha com QA, como que você lida com o time, esse tipo de pergunta é muito comum. Quais tecnologias você usa para automação? Ou eles podem fazer algum tipo de pergunta técnica falando assim, se você entende sobre Page Objects. Isso depende muito do nível, tá? Mas é mais ou menos isso que pode cair. E eles podem te dar de 2 ou 1, né? Eles vão te dar na verdade são 3 opções. Eles podem te dar um live coding, né? Você pode ter que fazer um live coding, que ali é literalmente ter que codar, por exemplo, uma automação ou alguma coisa, ou algum algoritmozinho ali na frente dos caras, com programação básica você consegue resolver basicamente a maior parte dessas coisas. Ou eles vão te mandar fazer um teste técnico, e esse teste técnico ele vai ser, provavelmente, você vai ter que devolver em alguns dias ou em algumas horas, que você vai ter que começar a fazer o teste técnico, desenvolver uma automação XYZ e mandar para eles de volta. Então, é assim que funciona, e é normal, a maioria das vezes é assim. Ou ele pode fazer os dois, você pode ter o live coding e o projeto para fazer também, tá? Mas o projeto é mais comum, eu prefiro o projeto também, eu acho que o live coding não tá com nada, mas ultimamente tem empresa pedindo bastante live coding, eu não acho que ajuda em nada o live coding pra você saber se a pessoa é uma boa QA ou não. Talvez um bom desenvolvedor, mas nem isso eu tenho certeza. O Ramon respondeu aqui, o Caio, na minha, colocaram uma situação para eu resolver. Me perguntaram o que eu faria caso eu achasse um bug que quebrasse o sistema. Então, por exemplo, essa pergunta é bem clássica, né, Ramon? O que você faria caso você achasse um bug em produção? Aí você fala assim, poxa, a gente provavelmente ia tentar fazer um rollback, se fosse possível, né? Então trazer o código para trás, a versão antiga, pegar essa versão que está com erro, tentar entender mesmo como que o bug está funcionando, criar um bug report bem detalhado. Vamos trabalhar no hotfix nisso, e aí a gente vai fazer fazer o upload novamente, né? O upload é fogo. O deploy aí do projeto. Então, subir o projeto de novo na versão que foi consertado aquele problema, tá certo? Essa, na minha opinião, é uma das formas mais seguras de você poder responder essa pergunta, mas você pode também falar que isso depende muito do processo, mas você acha que esse seria um processo que seria o ideal, pelo menos para uma coisa muito séria. E o Caio falou aqui, como foi o seu processo inteiro? Caio, só para você saber, um processo inteiro, normalmente você faz uma conversa com a recrutadora, né, com a pessoa do RH, depois você vai fazer uma conversa aí com uma pessoa mais técnica, seja um gerente, um QA ou até mesmo um desenvolvedor, e aí eles vão te dar alguma prova, talvez eles querem que você conheça o time, mas daí já não acontece tanto, e você vai ter que fazer algum teste ou não, um teste técnico ou não, e aí se você passar nisso, você vai ter uma conversa às vezes ali com o gerente, né, da área, ou a pessoa que está te contratando mesmo, ou até mesmo o CTO, dependendo do tamanho da empresa. O Ramon falou aqui, foram 12 entrevistas, uma com gestão e outra com gestor técnico, e tive que fazer um teste técnico. É basicamente o que eu falei. O Phil falou aqui, Manny, você ajuda a conseguir o primeiro emprego na sua mentoria? Phil, o que acontece? Eu dou todas as ferramentas para que vocês consigam um primeiro emprego, ou até mesmo você crescer dentro da área de tecnologia, tá bom? Então, é assim, nossa meta dentro da Lumstack, né, dentro da mentoria da Lumstack, é justamente fazer com que a pessoa esteja preparada para conseguir emprego. Então, só para você ter noção, a gente tem um módulo só de LinkedIn, como que você deve arrumar seu LinkedIn, o que ele precisa ter, como que você faz para entrar em contato com as pessoas, como que você faz mais networking, o que você tem que fazer para fazer com que o seu LinkedIn seja realmente um LinkedIn forte, para que as pessoas venham falar com você. Então a gente dá todas essas ferramentas. Garantia de emprego, tá? E eu quero trazer isso para vocês, tá bom? Se algum lugar estiver te dando garantia de emprego, algo tá meio estranho, tá? Não sei se tá necessariamente errado, mas tem algo muito estranho. A não ser que a pessoa, por exemplo, fale assim, você passa aqui no nosso treinamento, né, na mentoria, e depois você vai conseguir emprego na minha empresa. Não costuma funcionar assim. Então, só para vocês entenderem, é importante que vocês lembrem disso, tá? Então eu não consigo falar isso, a garantia não existe. Mas eu garanto para você que tudo aquilo que você tá aprendendo, você vai conseguir passar numa entrevista. Se você colocar tudo que a gente tá falando, você vai conseguir, sim, procurar uma vaga, ser apto a passar numa entrevista. E como fazer isso, tá bom? A gente leva muito a sério isso, inclusive.